abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo à igreja na cidade de Corinto. Ou então, também conhecida como 1 Coríntios. Quem nasce em Corinto não é corintiano. Mas acho que dá para imaginar de onde eles tiraram o nome. Até porque a cidade era meio bagunçada e a igreja também. Porém, havia coisas boas ali. Queridos, o apóstolo Paulo escreve a uma carta a uma igreja que foi iniciada por ele. Quando os especialistas começam a estudar as cartas, a primeira coisa que eles declaram é o seguinte: Paulo não escreveu 2 cartas aos Coríntios, na verdade foram 4. Alguns estudiosos dizem que a primeira e a segunda carta, na verdade, elas estão divididas entre 2, chega uma hora que encerra a primeira carta, no meio da carta que nós temos aqui compilada começa a segunda, da mesma forma a terceira e a quarta. Mas, ao longo dos anos, quando foram copiando, ajuntaram tudo. Alguns dizem que uma das cartas não está, a terceira a gente não tem. Não tem, se não tem porque Deus não quis. Mas o apóstolo Paulo, ele faz uma introdução que normalmente ele faz em todas elas de uma forma igual, todas as cartas escritas às igrejas. Ele começa ali dizendo algo muito importante. Ele começa dizendo no capítulo 1, versículo 1: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. A carta ela é escrita aos Coríntios, mas na sua própria introdução, o apóstolo Paulo diz: a estes e a chamados para serem santos, juntamente com todos aqueles os que invocam o nome do Senhor. Você algum dia invocou o nome do Senhor? Disse: Senhor, vem ser o meu Salvador? Então essa carta é para você. Ou seja, não é só para os corintianos, não é só para os coríntios, os que habitavam nesta cidade, ou até ainda habitam, porque a cidade ainda existe. Não. O apóstolo Paulo escreve a esta igreja, mas que essa carta se aplique às futuras igrejas que hão de surgir. Uma como a nossa, por exemplo. Que igreja é essa? No livro de Atos, no capítulo 18, você inicia a ver ali o início dessa igreja. Mas o apóstolo Paulo ele já dá algumas dicas de como é essa igreja em Corinto. Diz o versículo 4: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em palavra e em todo conhecimento. Você percebe os tesouros que o apóstolo Paulo valoriza. Para ele, o enriquecimento em tudo, e Corinto era uma cidade que tinha, inclusive a igreja, era uma cidade que tinha bons recursos. Os membros dessa igreja também tinham bons recursos. Você tinha ali todas as classes. Não tinha gente rica na igreja em Corinto. Mas o apóstolo Paulo não está falando de dinheiro. O apóstolo Paulo falou: olha, vocês foram enriquecidos por Cristo em tudo. Isso é, na palavra e no conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês foram enriquecidos em palavra e em conhecimento
Porque a forma com que vocês vivem, o testemunho, as pessoas que falam de vocês, essas pessoas estão ali reconhecendo, olha, aquela igreja lá, ela conhece a Jesus Cristo, tem palavra, hein? Sabem do que estão falando ali. Então, aqui é uma parte do que é a igreja em Corinto. Ele continua, de modo que nada lhes falta, nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam o nosso Senhor Jesus, que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a igreja de Corinto. É uma igreja diversificada, é uma igreja rica, não só no conhecimento, a palavra de Deus, não só com boa palavra, com boa pregação, com boa evangelização, mas com diversidade de dons. Aliás, todos os dons. Não faltava gente para fazer tudo. Isso foi uma bênção. Isso é uma bênção. Mas ao longo da carta, os irmãos vão perceber que muitas vezes eles não sabiam serem bons mordomos, não sabiam administrar bem os dons que Deus havia dado a eles. E aqui começa um primeiro problema que existe na igreja em Corinto, mas existe em qualquer outra igreja cristã. Por quê? Estava conversando com o Mateus agora há pouco. Igreja é feita de pessoas. Não são anjos, são pessoas. Anjos são seres perfeitos que obedecem integralmente à vontade de Deus. Pessoas são seres que foram feitos perfeitos, mas foram corrompidos pelo pecado que os trouxe em perfeição e que não obedecem integralmente à vontade de Deus. Igrejas são pessoas que se reúnem por uma causa que é Cristo Jesus, que foram remidas e redimidas do pecado que cometiam, mas nem sempre acertam. Igreja não é Cristo, é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Mas o corpo nem sempre quer andar conforme a cabeça. E esse é o primeiro ponto que o apóstolo Paulo coloca. Versículo 10, ele começa a trabalhar um problema que há na igreja em Corinto. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Irmãos, fui informado de alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e ainda, eu sou de Cristo. Havia muita diversidade na igreja de Corinto. Havia muitas cabeças pensantes. Lembre-se, é uma igreja rica de conhecimento, rica de palavras, rica de dons. Igreja boa, igreja abençoada. Mas nem sempre estavam sabendo usar isso conforme a vontade de Deus. Pastor, é ruim ter numa igreja pessoas que pensam de forma diferente? De maneira nenhuma. A Igreja Batista, ela se administra através da democracia na igreja local. Então, os membros se reúnem e tomam decisões. Cada cabeça uma sentença. Todos pensam, todos tiram conclusões. A maioria pensa de forma diferente.
Mas a própria palavra de Deus diz que é na multidão dos conselheiros que há sabedoria. Pude provar isso durante 2 meses seguidos de uma forma intensa. Nossa igreja, em novembro de 2016, escolheu uma comissão e nomeou essa comissão como Comissão de Construção e Reforma. Eles teriam a responsabilidade de ir atrás de orçamentos, de elaborar um projeto para a reforma do nosso salão e alguns defeitos na construção que precisariam ser corrigidos. E tendo feito isso, eles ali trariam um projeto, levantariam um melhor orçamento, melhor custo-benefício, e a igreja poderia avaliar o projeto e concordar ou discordar do projeto. Eram 7 cabecinhas pensantes, 7 cabecinhas diferentes. E como Deus colocou a prova e a certeza nesse versículo. Tinham pessoas ali que tinham uma forma completamente diferente de pensar, de agir e de falar. Era como se você juntasse numa mesma reunião para chegar a uma decisão a Manuela Dávila, que hoje é reconhecida como extrema esquerda, e o Bolsonaro, que hoje é extrema direita. Então, os opostos, bem opostos. Né? Não é centro-direita e centro-esquerda, não. É bem para lá e para cá. Meus irmãos, eu vi o milagre de Deus em uma dessas reuniões, onde 2 dessas pessoas afirmaram a mesma coisa, de formas diferentes, e elas é que trouxeram consenso ao grupo. É na multidão dos conselheiros que há sabedoria. Precisa ter na igreja pessoas que são, sim, ricas de conhecimento, ricas da palavra, mas que não façam como os coríntios estavam fazendo. Porque, mais cedo ou mais tarde, o que deve se trazer é a concordância. Tanto que, na nossa liderança, nós temos reunião de liderança uma vez por mês. E já foi orientado por parte do presidente a seguinte afirmação: olha, nós tivemos aqui a reunião, nós tivemos a proposta que vai ser apresentada à Assembleia, e a proposta nem sempre todos ali na reunião concordam. Mas essa é a decisão da liderança, é a decisão do grupo. Então, por mais que você discorde no coletivo, você vai respeitar a decisão do grupo. Você pode não concordar ali, mas no coletivo, você vai dizer: não, eu faço parte do grupo. Então, por mais que eu não concorde, eu ainda assim vou com o grupo. E aí se apresenta a proposta na Assembleia e todo o grupo apoia a proposta. Mesmo tendo pessoas discordando, mesmo tendo cabeças pensando de forma diferente. E olha, vou te dizer aqui que no caso da igreja em Corinto, a gente geralmente banaliza as nossas decisões. No caso da igreja de Corinto não era isso. Eles estavam declarando o seguinte: eu sou discípulo do apóstolo Paulo. E aí, muitos aqui sabem quem é Paulo, mas caso você não saiba, vamos aí dar uma introdução. Abra sua Bíblia ali em Filipenses. No capítulo de número 3. O apóstolo Paulo começa a falar um pouquinho de quem é ele. Vamos começar no versículo 3. Pois nós que somos da circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, no corpo, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Então, começa a ver quem que é o apóstolo Paulo. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo da lei, perseguidor da igreja,
quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, diz o versículo 7, passei a considerar tudo como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Esse é o apóstolo Paulo. É um bom cara assim. Ele mesmo vai dizer à frente: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí aparece um tal de Apolo. Então alguns dizem: eu sou discípulo de Paulo. Aí outros vão dizer: eu sou discípulo de Apolo. Apolo ele aparece pela primeira vez no livro de Atos, capítulo 18, versículo 24 em diante. Nós vamos do 24 ao 28 e depois vamos dar uma lidinha no 19, versículo 1. Então Atos 18, vamos ver quem é esse tal de Apolo. Diz o versículo 24: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, ele era do Egito, chegou a Éfeso, e ele era homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras, fora instruído no caminho do Senhor com grande fervor, e falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus Cristo, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo que começou a falar corajosamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir a Acaia, os irmãos o encorajaram a escrever aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos, os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. Esse aqui é Apolo. Depois ele é citado na carta aos Coríntios, em outros capítulos, e também citado na carta de Paulo a Tito. São as aparições dele. Um homem intrigante, diferente de todos nós, porque é um homem que conhecia profundamente o Antigo Testamento, a Bíblia escrita na época, um homem que foi apresentado o batismo de João. O batismo de João dizia: arrependei-vos dos seus pecados e sejam batizados, porque a vinda do reino, o reino está próximo. Quando eles entendiam que o reino estava próximo, quem estudava profundamente as Escrituras sabia que a vinda do Messias estava próxima. Apolo escuta uma pré-informação do Evangelho, ele observa a vida de Jesus Cristo, ele observa os testemunhos a respeito de Cristo, e ele se converte, lendo a Bíblia e chegando e fala: esse cara é o Cristo, esse cara é o Messias. Não havia nenhum discípulo de Cristo que ainda tinha tido contato com Apolo. E Apolo chega à conclusão que ele é o Cristo, e ele começa a pregar para os outros: ó, esse Jesus aí que foi falado, esse que veio de Nazaré, esse que morreu, esse que estão falando que ressuscitou, esse aí é o Cristo, esse aí é o Messias. Olha, o texto de Isaías diz isso, o texto ali em Miqueias diz isso, o texto escrito por Moisés diz isso. Era o que ele estava fazendo, até que puderam apresentar na completude o Evangelho a ele. Áquila e Priscila apresentaram para ele. E ele vai para Corinto, inclusive, é ele que continua ali o auxílio no crescimento da igreja de Corinto. Um baita homem para você seguir. Então uns diziam: eu sou de Apolo. Outros vão dizer aqui: eu sou de Pedro. Ou na sua versão, se for a mais antiga, vai dizer Cefas. É o nome grego para Pedro. Eu sou de Pedro. Quem que é Pedro? É só um cara que Jesus diz
e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. Quando você estuda o livro de Atos, iniciando no capítulo 1, não precisa nem ser no 2, no 1, você vai ver que o apóstolo Pedro é sempre aquele que está tomando a frente, é sempre ele que traz a palavra, é sempre ele que está ali coordenando, liderando o grupo. É através dele que mais de 5.000 pessoas são agregadas à igreja em Jerusalém. A primeira pregação pública que se ouve a respeito de Cristo é de Pedro. A segunda é de Pedro também. Baita homem para se seguir o exemplo. E o melhor de todos, alguns ainda diziam: eu sou de Cristo. Então esses aí estavam certos. Pelo menos sou de Cristo, mas não teria o que falar. É o Senhor da igreja. Mas olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 13: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Ele faz agora um parênteses. Dou graças a Deus de não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Se você observar em Atos 18, de 1 a 11, você vai ver isso. Não fala sobre Gaio, mas fala sobre Crispo. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Mais um parênteses aqui. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além deste, não me lembro de se batizei mais alguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Aqui poderia se ter uma longa discussão sobre Paulo não foi enviado a batizar. Não que não fosse o ministério dele, porque ele batizou muitas pessoas, mas quando você lê Atos de 1 a 11, depois lê em casa, você vai ver que ali ele ficou pouco tempo. Ele não se dedicou ao tanto tempo quanto se dedicou, por exemplo, à igreja em Éfeso. A igreja em Corinto, como já lemos aqui, era uma igreja que se tornou rica rapidamente no conhecimento da palavra de Deus, nos dons. Muitas pessoas, então você tinha ali Áquila, Priscila, você tinha Apolo, você tinha Crispo, você tinha Gaio, você tinha vários homens que faziam parte daquela igreja, várias mulheres, pessoas que estavam ali levando uma igreja a crescer, então não precisariam do apóstolo Paulo por muito tempo. Os próprios discípulos ali formados estavam formando e batizando outros discípulos. Então é apenas esse ponto aqui que o apóstolo Paulo trata. Mas nenhuma das afirmações do versículo 12 são válidas. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, ou eu sou de Cristo. Porque Cristo, por acaso, é dividido? Não é. Isso traz à memória Mateus capítulo 12, versículo 22. Abra sua Bíblia lá. Mateus 12, vamos até o 30. Diz assim: depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo. Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será esse o filho de Davi? Isso aqui é um reconhecimento muito importante. Eles estão dizendo aqui: não é esse Cristo? Não é esse Messias? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então
subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que expulsam os seus filhos de vocês mesmos? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está contra mim, aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, é hipocrisia dizer eu sou de Cristo, e é o cara que divide a igreja. Jesus Cristo não espalha, ele agrega. Jesus Cristo traz uma segregação, uma separação. Aqueles que vão pertencer a Cristo e aqueles que não. Aqueles que entregam a vida a Jesus Cristo e aqueles que não entregam. Mas todos podem entregar a vida a Cristo. Nisso não há segregação, nisso não há divisão, nisso não há parcialidade. Então, esses que estavam dizendo isso, estavam usando como desculpas: olha, eu tomo tal atitude, eu tomo tal decisão porque eu sigo Apolo. Eu tomo isso porque eu sigo Pedro. Eu porque sigo. Não, e eu tomo essa decisão porque eu sigo a Cristo. Mas se a decisão não leva à união da igreja, não vem de Cristo. Por que é importante nós entendermos isso? Da mesma forma com que Jesus trouxe o exemplo dizendo: uma igreja, aliás, um reino, quando é dividido, não se sustenta, não aguenta, desmorona. Uma igreja da mesma forma. Olha o nosso país. Havia necessidade de nós aprovarmos algumas questões no Congresso Nacional. O nosso Congresso está dividido em 30, não lembro se é 37, então vou colocar aqui mais de 30 partidos. Não dá para chegar a um consenso sempre. Nós temos crise na economia, nós temos investidores de fora do país retirando dinheiro do país, boa parte, porque não se sabe que decisão ou que caminho o Brasil vai tomar. Da mesma forma é a igreja. A igreja não vai para a frente se estiver dividida, porque ela não sabe que direção ou que caminho tomar. Muitas vezes, os irmãos estão vendo aí o cartaz, ainda bem que não tiraram, da Junta de Missões Estaduais. Tem aí dos lados, tem aqui na frente. Quem é batista há um certo tempo sabe que as nossas juntas já capengaram um pouquinho, financeiramente falando. Ainda enfrentam certas dificuldades, mas estão um pouquinho melhores. Quem é batista dos anos 80, eu não me lembro, eu nasci em 87, mas não vou lembrar. Mas ouço os relatos. Sabe como foi até a década de 80, e como caminhou os anos 90 e os anos 2000. Como era há 30, 40 anos atrás e como estão os batistas agora. Muitos dos nossos esforços, muitas das nossas missões, nós não conseguimos concluir, não conseguimos levar à frente, porque as igrejas não se unem em um bem comum. Não, eu sou de Cristiano. E Cristiano disse em Vila Matilde que nós temos uma missão, então eu não posso juntar esforços para auxiliar ali Manaus, para auxiliar Roraima, para auxiliar Rondônia. Não dá, porque eu estou aqui, eu sou de Cristiano, e Cristiano disse que eu deveria ir para Vila Matilde. E aí, muitas das nossas missões têm fracassado porque não há pessoas unidas no único objetivo, buscando a vontade de Deus, dizendo: não, olha, batistas brasileiros, está na hora de concentrar seus esforços em tal local, em tais pessoas, de tal forma, com tal projeto. Por que vocês
acham que a Cristolândia está ganhando um alcance nacional e internacional na mídia? Se você ainda não sabe o que é Cristolândia, vai ficar sabendo nos próximos meses, mas se quiser adiantar, é o projeto que se iniciou ali na Cracolândia, ali no centro, na Luz, para trabalhar com dependentes químicos. E não só restaurar a alma através da salvação de Jesus Cristo, mas restaurar a vida. Esse projeto foi abraçado por muitas pessoas, iniciando no coração de uma senhora só, que depois foi abraçado pela sua família, que depois foi abraçado por outros membros, que foi abraçado pela junta, que foi abraçado pela primeira igreja batista de São Paulo, que foi abraçado por outras igrejas. E ganhou tal repercussão que, aonde há outras Cracolândias no Brasil, começaram a surgir Cristolândias baseadas no mesmo projeto. E hoje nós temos repercussão nacional e internacional na mídia. Porque os batistas brasileiros entenderam a necessidade de somar forças para alguém que o poder público não consegue atender. E não vai. A raiz do problema aí é muito mais profunda do que crise social, do que crise econômica, do que dependência química. É a dependência espiritual do pecado. Enquanto não se corta a raiz do mal, ele continua crescendo. Foi por conta dos esforços das igrejas batistas do estado de São Paulo, das igrejas batistas do Brasil, é que esse projeto tem crescido. Você pode pensar diferente. Você pode, numa assembleia, votar contrário. Você pode discutir. Mas uma vez que foi tomada a decisão, você não pode caminhar para a decisão, para a direção oposta. Quantos cânticos nós tocamos agora pela manhã? 3. Vamos supor que na ordem de culto, Mariana, que tem nos auxiliado, nos abençoado aqui, a nossa diretora de música e adoração, olha só, grupo de louvor, nós vamos tocar uma música só. Hoje vai ser uma música só. Nós tocamos quais músicas hoje? Agnus Dei, Cristo me amou, até que ele vem. O título é até que ele vem, certo? E aí, chega o Pedro, ou não, tá bom, vamos escolher então. E aí o Pedro falou, não quero tocar Cristo me amou. 3 por 4? 6 por 8. 6 por 8. É verdade. Batida de 6 por 8. Cristo me amou. Até que ele vem. Qualquer outro. 4 por 4. 4 por 4. O outro é Agnus Dei. 4 por 4 também. Pedro se enquadra em 1. Mas ele escolheu a de 6 por 8. O Márcio fala não. Agnus Dei, muito melhor para tocar. E deixa eu ver quem mais aqui. A Bia fala não. Quero cantar até que ele venha. E aí chega hoje, pela manhã, e cada um toca aquilo que bem entende. E a projeção fala, não, vou colocar aqui Oceanos, que é a próxima música que nós vamos cantar. A igreja vai conseguir cantar? Não vai. Porque nem sabe o que cantar. 2, porque quando souber, não vai conseguir, porque outros vão atrapalhar. Quem comigo não ajunta, espalha. Querido, se você quer caminhar contra a sua igreja, você não vai ajuntá-la, você vai espalhá-la. É lógico, pode ficar tranquilo. A igreja de Cristo? É, pastor, a igreja de Cristo. Essa igreja aqui é de Cristo? É, pastor, essa igreja aqui é de Cristo. Então pode ficar tranquilo que ele é o cabeça, ele vai botar a igreja no prumo certo. Pastor, a igreja está indo para o prumo errado, está indo para o ar errado.
Isso acontece muito com o seminarista. Vai para o seminário, no seminário você ouve a igreja ideal, a igreja perfeita. Você começa a estudar, você está ali se dedicando no estudo das Escrituras, e ali o entendimento da igreja perfeita. Aí você chega na tua igreja, não tem nada de perfeito ali. Aí o seminarista entra em crise, briga com direção, briga com o pastor, briga com não sei o quê. Pode ficar tranquilo, meu irmão, meu irmão. Deus vai colocar a igreja no caminho dele. Ele levanta profetas, ele levanta pastores, ele levanta mestres para orientar o povo no caminho dele. Se não fosse, nós não estaríamos aqui 2000 anos depois. Cabe a você, pela palavra de Deus, seguir junto com a igreja, unido, caminhando, seguindo em frente, ajuntando, não está. A igreja está no caminho errado. Então não vou ficar nessa igreja não. Sai. O pastor está fazendo contrário à palavra de Deus. Em vez de chegar lá e conversar com o pastor, não, sai mais um, e sai mais um, e sai mais um, e assim se espalha o povo, e assim a igreja termina vazia. Meu irmão, busque em Deus aquilo que os coríntios receberam. Eu quero ser cheio do conhecimento da palavra, dos dons de Cristo, para que eu ajunte este povo. Eu não, né? Para que Cristo me use para ajuntar este povo. E toda vez que eu perceber que estou causando a divisão deste povo, algo está de errado aí. É bom abaixar minha bandeirinha do eu sou de Cristo. Porque dentro da igreja de Cristo, Ele nos une, Ele não nos separa. A partir daí, então, o apóstolo Paulo continua escrevendo as demais palavras. A partir do momento que ele pede a união do seu povo em torno de Cristo Jesus, aí agora a gente pode continuar lendo o restante da carta. A gente continua hoje à noite. Tá bom?